Trabalho apresentado à disciplina de Audiologia Básica 1 da professora Adriana Andrade. A audiometria tonal limiar é o exame que determina os limiares auditivos do indivíduo, ou seja, o mínimo de intensidade sonora que a pessoa é capaz de detectar. O exame é realizado através do audiômetro, equipamento eletrônico. Após a realização da meatoscopia e da anamnese, o paciente será posicionado dentro de uma cabine acústica, onde lhe serão dadas instruções claras e objetivas. Será colocado um fone no seu ouvido e toda vez que ouvir um apito, por menor que seja, por favor, levante a mão. O fone de ouvido deverá ser posicionado de acordo com as cores: azul para a orelha esquerda e vermelho para a orelha direita. O exame deve ser sempre iniciado pela orelha melhor e em uma frequência e intensidade audíveis para o paciente. Em geral, inicia-se pela frequência de 1000 Hz a 50 dBA para pacientes com audição normal ou perda de audição discreta. Inicia-se o exame sempre seguindo a ordem das frequências: 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, volta-se para 500 e 250 Hz. Toda vez que o paciente detectar o som, reduz-se a intensidade de 10 em 10 dB, até que o paciente não perceba mais o som. Quando o paciente parar de perceber o som, aumenta-se de 5 em 5 dB, até que volte a responder em 50% das vezes, ou seja, 2 de 4 vezes. O mesmo procedimento será usado para todas as frequências. Sempre que houver uma diferença igual ou maior que 40 dB entre os dois ouvidos em alguma frequência, será necessário utilizar um ruído que impeça o ouvido bom de responder pelo ouvido pior. Esse procedimento é chamado de mascaramento. Para se determinar a intensidade de ruído que deverá ser utilizada durante o teste, identificamos o limiar de via aérea do ouvido pior e diminuímos 40 dB. Ao resultado, acrescentamos 10 dB. Esta será a intensidade mínima do ruído. Após a audiometria tonal, inicia-se o exame de logoaudiometria ou audiometria vocal. Esse avalia a habilidade da pessoa em perceber e reconhecer os sons da fala. Ele é dividido em duas partes: SRT e IPRF. O SRT ou LRF é chamado o limiar de reconhecimento da fala. Para a pesquisa do LRF, será necessário calcular a média tritonal de 500, 1000 e 2000 Hz. O teste é iniciado 40 dB acima dessa média. O fonoaudiólogo vai apresentar uma palavra trissílaba ou polissílaba e o paciente é orientado a repeti-la. A cada acerto são diminuídos 10 dB. Quando houver o primeiro erro, aumenta-se 5 dB e apresenta-se 4 palavras. O valor do LRF é obtido quando o paciente acertar 50% das palavras apresentadas, ou seja, 2 palavras de um total de 4. O resultado só é compatível se for igual, 5 ou 10 dB pior do que a média tritonal. O IPRF é o Índice Percentual de Reconhecimento de Fala. Ele faz parte da logoaudiometria. Para a pesquisa do IPRF, será utilizada a média tritonal. O teste é feito 40 dB acima desta média. Será apresentada ao paciente uma lista com 25 monossílabos para cada orelha. A cada acerto são pontuados 4%. Assim, ao final das 25 palavras, o paciente poderá obter ou não um índice de 100% de acertos. Para a audiometria de via óssea, devemos seguir o mesmo procedimento descrito para a audiometria tonal de via aérea. O teste por via óssea será feito com o vibrador ósseo.
O objetivo principal é investigar as condições da orelha interna. Na via óssea, são pesquisados os limiares nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz. O audiograma final deve apresentar os símbolos recomendados pela ASHA. Faz parte da avaliação audiológica básica o exame de impedanciometria, que também pode ser chamado de timpanometria ou imitanciometria. Ele avalia a mobilidade da membrana timpânica e dos ossículos. Para fazer esse exame, coloca-se uma pequena sonda no canal auditivo externo de um dos ouvidos. Dado o estímulo sonoro, o aparelho registra o grau de deslocamento da membrana timpânica e dos ossículos. Passo a passo. Primeiro, vedar a orelha do paciente. Segundo, iniciar o estímulo de pressão em mais 200. Terceiro, anotar o valor do volume que aparece na régua do lado esquerdo do aparelho. Quarto, quando a régua bater, marcar o valor de posição neutra. Esse é o maior valor do exame. Quinto, para obter o valor de compliância, subtrair o volume de orelha externa de posição neutra.